E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu estarei trazendo mais uma vez análise de trechos de grandes investidores. E dessa vez o investidor escolhido é um dos mais queridos aqui no canal por vocês, Lírio Parisotto, do fundo Geração LPAR. Um dos maiores investidores do Brasil, eu acho que em patrimônio ele ganha de quase todos. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou de venda de ativos. É apenas um vídeo de objetivo informativo e educativo para todos vocês. E eu vou trazer 3 indicadores que Lírio Parisotto utiliza para escolher uma determinada ação para entrar no seu portfólio. Então, eu já falei de alguns outros investidores, como Luiz Alves e Luiz Barsi, sobre as estratégias, o que eles olham antes de escolher um determinado ativo. Então, nesse vídeo eu vou trazer 3 pontos que Lírio Parisotto analisa em uma determinada empresa antes de entrar. Parecem pontos, às vezes, que algumas pessoas não concordam, mas eu só estou relatando aquilo que ele falou em um trecho, contando o que ele gosta de olhar. Não significa que é uma regra absoluta e que ele faz isso sempre, mas são pontos importantes que ele analisa. O primeiro indicador que ele analisa é o PL. Existem muitas pessoas que acham que analisar o PL é besteira, que é coisa do passado, que não adianta mais analisar esses valuations, essas métricas, como se fossem todas coisas do passado. Eu, na minha humilde opinião, acho que ainda vale a pena sim. Eu acho uma métrica interessante, não é certeira, muitas vezes você pode seguir isso e acabar errando para frente, às vezes pode ser até um chute, mas eu acho que é uma métrica assim que você pode ter uma certa noção se a empresa de fato está barata ou não está. Não adianta nada a empresa estar num preço baixo se o PL não vale a pena. Então o PL é o famoso Price Earnings em inglês, preço sobre lucro. Quanto mais baixo for o PL, significa que em menos tempo a empresa consegue reaver o capital investido, ou seja, o lucro que a empresa dá já paga a própria empresa em pouquíssimo tempo. Lembrando que essa métrica é baseada no que aconteceu no passado, já que não tem nenhum dado futuro do que pode acontecer ou não. E como as empresas são muito dinâmicas, esse número do PL vai se atualizar ao longo do tempo. E às vezes algum grande lucro do passado, que não é algo recorrente, pode ter feito o PL baixar bastante. Não significa justamente que a empresa está barata. Então, todo investidor deve analisar da onde que veio aquele lucro e se aquele PL justifica um preço baixo para a ação. Nem sempre vai ser um PL verdadeiro, às vezes pode ser um PL meio que artificial devido a ganhos não recorrentes. Quem sabe um ganho na justiça, algo do tipo, fez com que a empresa tivesse um lucro muito alto, fazendo com que o PL ficasse interessante, mas a empresa não é lucrativa em si. Vários fatores podem fazer com que uma empresa esteja com um PL muito baixo, ou seja, uma empresa esteja muito barata. Às vezes aquele PL está baixo devido a fatores políticos, fatores econômicos, macroeconômicos, o setor que está ameaçando ter alguma coisa meio ruim que o mercado está vendo no futuro. Então você tem que ter muito cuidado, porque aquele PL é atrativo, que ele se forma com relação aos lucros passados, pode ser algo que realmente acabou ficando no passado. Mas uma empresa que tem ganhos recorrentes e tem um bom histórico, ou seja, dá lucro durante muito tempo, tende a manter um PL interessante. Então você comprar uma ação olhando esse fator pode ser uma métrica que ajude a ter mais segurança no investimento. Não é algo certeiro, mas é algo importante a ser analisado. O índice PL tem uma definição um pouco mais clara. Ele é um indicador financeiro formado pela relação entre preço atual de uma ação dividida pelo lucro da ação desse ativo. De fato, como se pode ver, essa é uma fórmula simples, podendo trazer benefícios e malefícios ao seguirmos estritamente essa métrica fundamentalista. Um dos indicadores mais tradicionais do mercado é esse. É uma métrica utilizada pelos investidores que procuram avaliar o preço justo de um ativo. Por exemplo, se uma companhia tem um PL de 15, essa informação indica que o preço atual da ação representa 15 vezes os lucros acumulados em 12 meses da companhia.
E o segundo aspecto que o Lírio Parisotto analisa é o dividend yield, ou seja, o histórico de pagamento de dividendos de uma empresa. Lembrando que o dividendo também é com relação a métricas do passado, ou seja, o lucro que ela deu nos últimos tempos representa quanto por cento de ganho anual em dividendos, quanto que ela pagou nos 12 meses para trás em dividendos. Ele gosta de analisar empresas que têm um bom histórico de distribuição, porque assim como o Luiz Barsi, é um indicador que ele segue a fundo. Ele acha muito mais interessante ter uma boa empresa que paga bastante dividendos do que uma empresa de crescimento. Se a gente olhar a carteira das empresas dele, a gente percebe que tem bastante empresas bem antigas da economia, commodities, etc., que tem um bom histórico de pagamento de dividendos. Ele também tem algumas elétricas. Então o DNA dele está no dividendo, um pouco também no crescimento, obviamente, mas o foco principal, onde ele analisa e põe o seu olhar, está em empresas com bom dividend yield e com bom histórico de pagamento de dividendos. E por fim, o último fator que ele analisa mais em uma empresa como métrica fundamentalista está na geração de caixa da empresa, o caixa que a companhia tem. Então ele gosta de olhar muito bem o que a empresa está devendo com relação ao caixa que ela tem, ou seja, os compromissos que ela tem para pagar tem que ser sempre menor com relação ao caixa que ela tem, porque isso significa que vai sobrar muito mais caixa para distribuição de dividendos. Já que a empresa consegue honrar seus compromissos e tem capacidade de caixa para fazer isso, sempre vai acabar sobrando um dinheiro aonde ela pode escolher se ela vai expandir ou distribuir em dividendos. Se for uma empresa já consolidada, a tendência natural é que ela distribua bons dividendos para os seus acionistas, crescendo cada vez mais a carteira de investimentos do acionista que está louco para receber dividendos. Mas enfim, eu vou deixar o trecho completo aqui para vocês, onde ele dá a própria palavra dele de como ele analisa as ações. Espero que vocês gostem e espero que todas essas informações ajudem vocês a tomar decisões mais fundamentadas na hora de investir. Fiquem com o corte. 3 critérios básicos, os primeiros que eu olho quando se faz um investimento no mercado de capitais, investimento em empresas de capital aberto, que são o PL. PL nada mais é do que o que em inglês chama de Price Earning, preço da empresa sobre o lucro. Significa dizer o seguinte, para fazer uma conta, pegar esse Big Banco, que é o primeiro, ele está valendo no mercado, a cotação que fechou nesse dia, 3 bilhões e 300. Se ele tem um PL de 10,5, significa o quê? 10 anos, ou então 10,5% de 330. Então esse banco está lucrando uns 350 milhões. Só para vocês entenderem o que é o PL. Então isso quer dizer que quanto maior o PL, menor o lucro. Quanto mais baixo o PL, maior o lucro em relação à cotação que está. Lembrando que isto é coisa do passado, é o ano que passou. Ninguém te garante que o lucro vai ser igual, maior ou menor. O mercado é muito dinâmico, as empresas são dinâmicas, entendeu? Isso é baseado nos 12 meses anteriores, né? Mas já é uma referência muito forte, a não ser que tenha tido um prejuízo ou um lucro muito grande pontual. Lucro muito grande seria, por exemplo, uma provisão de impostos que a empresa ganhou na justiça. Então retorna. Um prejuízo muito grande seria uma catástrofe que não estava coberta por seguro, enfim, algumas coisas fora do que é o padrão normal do mercado. Então vocês notem. Então PL, o yield. O que é o yield? É uma expressão em inglês que significa percentual, né? Dividendo, o div é dividendo yield. Então significa dizer o seguinte, que esta empresa, nos últimos 12 meses, ela distribuiu metade do que ela ganhou. Né? Se o PL é 10, o yield é 5, significa que metade do lucro foi distribuído. Ou então, ela distribuiu daqueles 350 milhões que ela ganhou, metade, então deve ter distribuído uns 180 milhões. Isso é dinheiro distribuído sob a forma de dividendo, que é a coisa que eu chamo de faz-merir, porque é gostoso. É bom receber dividendo, é dinheiro novo, é dinheiro que você pode receber para gastá-lo, ou você pode receber para reinvestir e comprar mais participações, ou nesta empresa que te distribuiu, ou eventualmente em outras empresas que você acha que está com um bom preço, uma boa oportunidade de compra. Está claro para vocês o que é yield?
É importante, né? Eu sei que aqui nós temos níveis bastante diferenciados, então tem que ser um pouco didático, mas eu acho que é importante nós discutirmos. Bom, o valor de mercado. Este é o valor de mercado. O BIC Banco está valendo 3.300, a Bradespar está valendo 13 bi, tudo em bilhões, né? Tudo em bilhões aqui. Certo? Aqui estão as empresas e o valor do mercado, e são as empresas que nós estamos investidos neste fundo. Outro dado muito importante, que eu levo muito a sério, chama-se liquidez corrente. Existem vários tipos de liquidez. Existe a liquidez de curto prazo, que é o que a empresa deve a menos de um ano, que tem para receber com menos de 12 meses. A liquidez de longo prazo, que é o que mais de 12 meses. Tem a liquidez seca, que é sem o estoque, né, Tsugio? Tira o estoque, é só o dinheiro, né? Tá certo? E tem a liquidez geral, que é isso, aí pega tudo. Então, mas para mim a liquidez corrente é muito importante, que é a liquidez de um ano. Me parece um dado muito interessante de avaliar, que significa o seguinte. O que é importante isso? Significa quanto dinheiro a empresa tem em caixa. Se ela tem, essa empresa aqui, por exemplo, vamos pegar uma que tem 3,9, essa Siderúrgica Nacional aqui, isso aqui está fraquinho aqui, né? Mas aqui, olha, a Siderúrgica Nacional, ela tem uma liquidez corrente de 3,9. Isso significa dizer o seguinte, que se ela dever 1 milhão, ela tem 3 milhões e 900 ou em caixa ou contas a receber com menos de um ano. Então é uma liquidez fantástica, certo? Significa que esta empresa tem mais propensão a pagar dividendo bom, né? Porque se a empresa tem para pagar mais do que receber no curto prazo, a propensão é que ela segure caixa para fazer frente aos seus